Estamos ao vivo com o Rock the Future, o podcast que vai te ajudar a entender o futuro, as maluquices que estão acontecendo no presente e também como trilhar esse caminho rumo ao futuro. Então a gente está de olho na visão e de olho no como. Por isso que a gente chama pessoas aqui muito malucas, pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que estão acompanhando de maneira enlouquecida o que está acontecendo no mundo. E um exemplo delas é a minha co-host aqui, co-anfitriã, Márcia Golfieri. E nós hoje temos aí um prazer imenso, depois de lutar contra uma agenda muito competitiva, trazer aqui o nosso querido Fábio Steibel. Fala aí, Fábio. Bom dia, Márcio. É um prazer estar aqui. Gente, o Fábio, eu todo ano, eu queria fazer umas 2 vezes por ano, mas pelo menos uma vez por ano eu faço uma live com ele para eu saber o que está acontecendo no mundo, que em uma hora ele já me traduz assim das tendências de inovação, de tecnologia, e sempre com um olhar muito prático e um olhar panorâmico no mundo, né? Então, eu fazendo uma apresentação aqui muito rápida do Fábio, ele é diretor executivo do ITS Rio, ou seja, uma instituição muito bacana que pensa a tecnologia de maneira a converter valores para a sociedade, que desenvolve projetos muito legais, que participam da elaboração de políticas públicas muito importantes, né, como o Marco Civil da Internet, Lei de Dados Pessoais, a Lei de Inteligência Artificial. Todas essas e muitas outras, o próprio Fábio tem participado ativamente. Além disso, ele é lá afiliado do Beckman Center, né, aquele instituto que estuda a internet de Harvard. Eu estive lá algumas vezes, um lugar maravilhoso. E também ele é conselheiro global do Fórum Econômico Mundial e faz várias coisas além de palestras no mundo inteiro. Mas, Fábio, me fala aí um pouquinho, o que toca o seu coração hoje? Onde está o Fábio de hoje, depois de, inclusive, toda essa loucura aí da pandemia? Eu acho que a gente está num momento que não é que acabou, mas parou de ser exceção, que é o pós-Covid. Então, esse momento pós-Covid é que a gente está entendendo o que é que sobrou da cidade, o que é que sobrou das relações de trabalho, o que é que sobrou dos novos mercados. Então, a gente vai ver, por exemplo, as interrupções das cadeias de processadores, né, geram um backlog de 2 anos, e por isso o seu robô para você varrer a casa está caro, por isso que está caro de fazer computador, por isso que não tem PS5 para vender, por isso que o 5G está atrasando. Então, toda essa disrupção ali de cadeia de produção de microprocessadores ou de fibra ótica causa, assim, uma escada muito grande. Setor de aviação, outro setor que teve ali um problema enorme, né? Você passou 1 ano e meio sem coletar dados para saber como fazer oferta. E agora você tem que usar a inteligência artificial para saber quanto custa a passagem. Mas as pessoas não viajam como antes, você não tem os dados de antes para fazer. E as relações de trabalho igualmente diferentes. Você vê no setor público, a quantidade de organizações que assumiram home office, ANAC, BNDES vendendo prédio em Brasília, mostra de que a gente vai ter uma grande mudança na forma de trabalho. Vai ter gente da equipe que nunca mais você vai ver porque ela vai trabalhar à distância. Então, esse momento pós-Covid, que a gente está, assim, entendendo esse impacto, eu acho que é onde eu estou. Ninguém sabe onde a gente está, mas é muito interessante esse momento. Muito legal. Bacana. E uma das coisas, assim, que eu gosto de acompanhar, principalmente das suas participações, é para onde estão indo essas novas tecnologias, que já não são mais novas, né? E você sempre foi um bom observador, inclusive da maneira como elas são aplicadas, né? Então, o que você pode falar aí para a gente do que você está vendo, por exemplo, de blockchain? Eu acho que, talvez em blockchain, a gente tenha uma lição que é o seguinte: os ciclos de inovação estão se tornando perigosamente curtos. A gente está matando a inovação muito rápido. O NFT é um bom exemplo disso. Em menos de 6 meses, a gente foi do céu ao nada, né? Então, existem coisas incríveis que dá para fazer com o NFT, mas eu acho que a gente viu ali a gamificação de preço. Explica aí o que é NFT. Vamos explicar NFT. NFT se chama Non-Fungible Tokens, né? E direito vai ser o bem infugível, né? Então você tem ali na blockchain um bem infugível, facilita de você programar isso. E aí com o NFT as pessoas começaram a trabalhar com direito autoral. Vou licenciar uma obra com um NFT.
né, começaram a trabalhar ali com sociedades. Vou criar um sistema de votação na minha sociedade por NFT. Vou criar NFT para daqui a pouco criar participação na sociedade. Uma empresa aí de científica no Brasil acabou de licenciar seus papers em NFT, se comprar o paper, você se torna sócio e etc. Então, o NFT ele tem um potencial enorme de revolução. Mas ali em 6, 8 meses, a gente começou a ver usos, digamos assim, desafiadores da blockchain. E talvez esteja no seguinte, quando a gente cria blockchain, quando a gente cria contratos inteligentes, a gente é bastante ingênuo e liberal. Isso é bom. Então, a gente cria o Bitcoin e a gente fala, olha, quer comprar e vender essa moeda? Quer minerar? Está aqui uma regra infalível, funciona. Mas a gente não pensou naquelas coisas que só o Estado pode fazer. O abuso do direito, o abuso do poder e outras coisas. Isso não está ali nesse contrato inteligente da blockchain, está fora dela, está no off-chain. E agora a gente está vendo que na blockchain esse ritmo de inovação ele é incrível, mas tem várias coisas que o fato de você ter um CAD, o fato de você ter um judiciário, o fato de você ter um pouco mais de Estado facilita com que as inovações sejam um pouco mais perenes. Hoje a gente tem ali muitas coisas que começam e daqui a pouco param. Então, tem inovação muito curtos. Você acha que, assim, porque o mercado justamente de Bitcoin ou de criptomoedas, que é muito vinculado ao blockchain, que acontece no blockchain, né? Para quem nunca viu a plataforma, é um jeito realmente de fazer contratos. Ele passou por uma oscilação gigante aí, né? Inclusive aqueles tios que a gente falava, compre Bitcoin em vez de investir na fazendinha de Carapicuíba, estão querendo jogar a gente da janela nesse momento. Você acha que tem a ver com a falta de regulação, e aí onde a regulação ajuda e atrapalha, ou teve a ver mesmo com limitações dessa coisa da ingenuidade que você falou, que era uma história de todo mundo é confiável aqui, vamos fazer algo que seja possível, que foi o que a gente teve um impacto muito grande, né? Tanto de movimentação aí das baleias em relação quem tinha muito dinheiro em Bitcoin começou a se mover, vou falar de Bitcoin para não falar das outras, começou a se mover muito rápido e as pessoas ficaram perdidas, quanto a gente teve uns erros de arquitetura aí que geraram explosão de uma moeda chamada Lua, entre outras coisas, né? Onde a regulação ajuda e onde você acha que ela em algum momento atrapalha isso? Talvez a gente possa falar, Márcia, em 3 públicos diferentes. O primeiro é o Musk. Este é o bilionário que está investindo dinheiro e que, sabe, dane-se. Se você ele é invisível no mercado, porque ele vai lá e faz um tweet sobre qualquer bobagem. É isso. Se fosse isso em ação, você estava com problemas, no Bitcoin não é. Então, ali você tem ali de fundos enormes que acabam movimentando dinheiro de especulação, né? Esse é um problema, e a solução dele é bastante específica. No outro lado, você tem o tio do Zap que comprou Bitcoin porque ele recebeu para o WhatsApp. E ali você tem uma relação bem consumerista ali. Ali você tem realmente uma propaganda enganosa, a pirâmide e etc. ali. Então, faz sentido de você ir atrás de quem fez pirâmide e vendeu para o tiozinho do Zap? Faz, certo? Você fez o que a gente já conhece. Inclusive é fora da blockchain, né? Às vezes o cara está vendendo um negócio que ninguém nem sabe o que, nem está lá, né? Não está registrado. Então, esse é outro tipo ali de regulação. E você tem ali no meio o que não é nem o bilionário, nem o tiozinho do Zap, que é o usuário da criptomoeda. Esse talvez seja o grande prejudicado. Então, para quem faz processamento na rede Ethereum, precisa de gás. A flutuação do preço de gás é uma coisa que complica o seu negócio, complica você estar fazendo essas operações. A flutuação do Bitcoin. E o que a gente está aprendendo também é que é o seguinte, é um negócio global, mas que funciona com problemas parecidos com os nacionais. E a gente não tem uma solução para isso. Então, esse último inverno das criptomoedas, né, essa queda ali de 50% ou mais do que está acontecendo, se você for ver a explicação ali, foram 3 coisas de design, foram 3 problemas de design, um depois do outro ali, né? Um deles, alguém abriu uma stablecoin, uma moeda, colocou a outra como lastro, essa sociedade que você cria e investe dinheiro da outra, e colocou lá um estagiário código para fazer, se passar isso daqui, vende tudo. O código do contrato inteligente estagiário deu o play e, bum, caiu o mundo. Então, seria bom ter um pouco mais de maturidade nesse mercado. Agora, a gente sempre falou, não é um mercado maduro.
é um mercado em desenvolvimento. Então, eu acho que a grande lição é o seguinte: respeita o experimentalismo da blockchain, aprende como entende melhor, protege o tio do Zap, ninguém aí tem que estar pagando a conta de propaganda enganosa, dá uma olhada nesses bilionários que estão especulando porque eles incomodam, mas temos que proteger essa inovação. Eu ia fazer, não, a segunda pergunta. Manda ver. Que é assim, né? A gente tem o momento dos hypes, né? E aí a gente está no momento do hype do metaverso, já teve o hype do NFT, e em algum momento, há uns anos atrás, era o hype do blockchain. Blockchain serve para tudo. Serve para votar, serve para fazer transação bancária, serve para rastrear a cenoura do pasto ao prato. E aí. Só não use sempre. Era isso que eu ia perguntar. Serve para tudo e é bom para tudo, porque tem alguns mecanismos aí que ele acaba a gente tem coisas boas que funcionam na paralela que são substituíveis, né? A pergunta é: serve para tudo e é para usar em tudo ou não? Tem coisas que onde é que a inovação necessária? Aonde você utiliza blockchain? Onde não há confiança. Onde não há confiança. Esse é o uso. Então você tem lá um navio cheio de carga, a seguradora não confia na carga, que não confia no porto, que não confia em Amsterdã. Usa blockchain porque você vai resolver um problema de confiança ali. Vai todo mundo confiar e compartilhar alguma coisa, né? Você precisa rastrear um dinheiro que você não confia nos intermediários. Usa blockchain e você vai ver, por exemplo, o BNDES Token, né? Olha que legal que é aquela solução. Se há confiança, pergunta se você precisa de blockchain. Blockchain não é rápido, né, e não é barato, comparado com soluções centralizadas. Então, será que você precisa... Por exemplo, a história das transações bancárias, elas funcionam bem porque os entes, a Febraban tem os bancos ali que confiam uns dos outros em tese, né? Então... Qual que é o risco de R$10? Qual que é o risco do Pix de R$10 para a saúde das transações brasileiras? Muito pequeno. Eu passo R$10 para a Márcia, mesmo não sabendo se ela tem na conta, né? Tudo bem, não é diferente do cheque que eu tinha. Agora, se a gente está movimentando 10 bilhões, não será por tecnologia que eu vou fazer essa transação. Ali eu vou ter várias camadas para o que está acontecendo. Mas vamos lembrar, por exemplo, que energia elétrica, por exemplo, que tem o stock market ou a bolsa, eles têm vários problemas ali de microtransações, aonde você não tem mecanismos para parar e identificar algo ruim. Então, mesmo ali, você poderia utilizar a blockchain. Talvez o blockchain é tipo o pó da sininho do Peter Pan. Você usa, mas só quando você precisa voar. Só naquilo. O resto, usa a imaginação. Porque rolou uma coisa de agora, tudo vai ser blockchain e é isso, é custoso e complexo, né? Não é tão simples quanto parece, né? Não é fácil. É incrível, é transformador, é revolucionário. Só que não é a solução para todos os problemas. Perfeito. E faz parte, claro, de qualquer coisa hype que aparece blockchain, todo mundo quer enfiar, né, um problema nessa solução. Mas vamos falar bem de quem conseguiu solucionar problemas com blockchain, né? Olha o BCPF. Então, a Receita Federal lá estava com termo de ajuste de conduta porque ela não conseguia que as pessoas verificassem os dados do CPF a tempo. Então, ela resolve fazer numa rede blockchain, né, com entes federados, né, não aberta para todo mundo, esse processo. Reduziu em 90% do custo, aumentou o acesso, copiou um pouco lá do que a Estônia fez com o X-Road, mas inovou e colocou em cima. Aí depois já fez o BCNPJ, o B não sei o quê. E hoje você tem ali a Receita Federal operando com blockchain, onde o primeiro contato de verificação que você tem, esse primeiro, olha, eu tenho esse documento, ele é igual ao que você tem aí. Essa fase é muito mais eficiente. E isso gera segurança jurídica para todo mundo, isso gera inclusão e tudo mais. Então, tem uns exemplos ali que são, assim, muito bons. Agora, não é a criptomoeda para você investir e ficar milionário. Isso daqui não é blockchain, isso daí é simplesmente humanos sendo humanos. Isso aí. E eu queria voltar um pouco aqui, Fábio, naquele ponto ali que a Márcia levantou para a gente desenvolver, que eu gosto muito da sua experiência e da sua interlocução com os órgãos públicos, né, desde legislativo, que a gente, inclusive, já interagiu muito dentro do legislativo, tanto na questão de desenvolvimento de projetos de inovação, como nas próprias políticas públicas, né, que vocês participam muito, você
pessoalmente também, até nessas relações com tribunais de contas e outros órgãos executivos, né? Do executivo. Como é que você vê aí internacionalmente, né, nessa perspectiva comparativa internacional, essa capacidade do Brasil de regular e absorver essas novas tecnologias? Então, tá rolando, né, aquele projeto que regula a inteligência artificial, né? Me parece que ele passou na Câmara, está no Senado. O Marco Civil da Internet foi uma lei bastante inovadora, precoce, né? Que poucos países tinham no mundo. Então, como é que... Eu faço essa pergunta porque, claro, eu vivencio muito a relação principalmente com parlamentares, e o que eu sinto é que isso é muito compreensível, não é uma crítica aos parlamentares, mas é que falta muito. É conhecimento técnico. Claro que os parlamentares, eles têm ali uma super assessoria profissionalíssima, né, que acompanha essas coisas todas, que, obviamente, dão suporte. Mas eu sinto que ainda há muita falta de conhecimento técnico mesmo, dessas coisas todas que são muito complexas, né, e que a gente passa a vida inteira estudando e vivenciando e mal entende do que está acontecendo, e que isso repercute muito na disposição, não só de parlamentar, mas dos próprios juízes, né, que tem que decidir coisas concretas. Também os julgadores aí dos tribunais de contas sofrem muito com isso, que são os travadores de inovação, né, o pessoal do TCU que não me ouça aqui. Então, tudo isso repercute, né, no mundo assim, da esfera pública. Mas como é que você vê, então, o Brasil em relação ao mundo nesse aspecto aí? Olha, o Brasil é top. A gente tem que pensar, por exemplo, no Marco Civil da Internet. Nenhum outro país tem uma legislação tão completa sobre a internet, feita pela internet. Estamos discutindo aí temas em outros países que a gente, anos-luz na frente, a gente já falou sobre isso. Tem ajustes a serem feitos? Tem, porque a gente aprende. Mas a gente fez lá atrás o Marco Civil e ele continua muito importante. Por exemplo, a neutralidade da rede, né? Neutralidade de rede está lá, por exemplo. Né? Tem ainda a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. Ela é incrível. Poucos países, saíram tão na frente para, definir como abrir dados, operacionalizar e fazer. O Brasil é um dos primeiros países a ter um portal de transparência, que é 2004. Muito antes de lá, a gente já tinha o portal de transparência. Então, o nosso legislativo, em termos de dados abertos, assim, de processos, é incrível. O RecLab é incrível o que se faz. Então, assim, bem lembrado. Ficar muito feliz. Agora, não dá para achar de que a gente tem tudo bom, né? Então, como é que a gente vê... O ITS acabou de lançar um podcast chamado PECI. O PECI, ele é explicitamente para o poder legislativo, para discussões de políticas de tecnologia no legislativo. Se chama pequi, que é uma fruta ali de Mato Grosso e outros lugares, né? Porque ele é gostoso, não vai com sede, porque ele é todo espinhoso. Então, daí vem o pequi. A gente lançou o primeiro episódio de inteligência artificial, agora esse outro é sobre PL de dados. E por que isso? Porque o Congresso, em geral, é muito carente de informação, né? Os parlamentares, nem poucos têm uma equipe técnica que entenda, né? O processo legislativo é muito hermético, agora que a gente está acompanhando mais de perto, que contratamos empresas de RegTech para fazer esse sistema de monitoramento e etc., agora que a gente vê assim, o quão carentes são o quanto ao debate. Então, assim, falta muito ao Congresso a capacidade de compreender as dinâmicas para isso. O Congresso americano, por exemplo, pega as verbas de gabinete e cria lá uma equipe técnica. A gente tem essa verba, a gente só não tem equipe técnica propriamente. E você tem em outro lugar. Os pareceres tem uns gabinetes que são bem bons, viu? Tem uns gabinetes que são muito bons, né? Eu confesso que são exceção. Eles são exceção porque muitas vezes a verba de gabinete ela é pensada para manutenção do voto, né? Para um relacionamento com a base, né? E quando você tem, por exemplo, a Comissão Europeia, eles financiam uns estudos que são incríveis, assim, sabe? Você lê e fala... Ali você começa a entender. Então, você tem ali China é outro exemplo, né? Você tem um processo muito sério de produção de evidências. Eu não vejo isso no legislativo. Eu vejo que mesmo as comissões, elas têm muito mais uma preocupação ali com os rituais da própria comissão
do que propriamente de produzir estudos e tudo mais. Qual que é o grande estudo que a gente lembra feito pelo Congresso? Às vezes você tem uma pessoa técnica que faz um estudo incrível, mas às vezes nem divulgado porque fica muito restrito. Então essa é uma crítica que a gente tem que fazer ao Congresso. Dito isso, né, tem muita gente boa e projetos interessantes, né? Então acho que a gente tem possibilidades. É um aprendizado. Tem que lembrar que a gente é uma democracia recente, né? Mas tem que lembrar também que o brasileiro é muito conectado à internet e quer participar. Se abrir a portinha, eles entram. Eu ia fazer a piada aqui, porque tem uma. Você falou do Pequi, e tem uma geração lá no ITS que é de Araguari, né? Não sei se é a geração do ITS, mas é o Ronaldo, o Manuel. Sim. Eu passei a minha infância viajando para Araguari, que eu tenho grandes amigos que estão lá. E eu lembro que teve. Araguari foi uma cidade muito diferenciada, porque a televisão a cabo chegou lá primeiro, né? E aí o povo começou a aprender de um jeito que gerou uma geração. Eu ia perguntar se é de lá e emendar na pergunta do que você acha que é a próxima televisão a cabo, o que chegou de piloto no Brasil que vai mudar o Brasil daqui a 5, 10 anos? Eu acho que a primeira coisa que vai mudar é que a gente não vai falar de TV a cabo. Né? Mas o Discovery Channel fez parte desse imaginário. A TV a cabo é o YouTube vintage, né? A gente precisava financiar a internet, né, o cabo e tudo mais, e aí a gente criou esse mercado da TV a cabo, que é incrível para um determinado momento, muito americano, mas assim, foi muito legal. Só que você pagava R$300 para ter 100 canais, que vai de notícias alemã, não sei qual. Então você pagava R$300 para ter acesso ao YouTube, né? E ali o que fica claro de YouTube, TikTok, Instagram e etc. O YouTube meio enfiado goela abaixo, porque você não podia escolher o que você tá. Agora com o streaming, né, Disney Plus e etc., as pessoas elas querem conteúdo, elas querem diversidade. Mas existem outras formas de distribuir que não passam necessariamente por esse intermediário que empacota aquilo para vender. E isso é um problema para a internet. Né? Como é que a gente vai... Porque parte do financiamento das empresas para oferecer a gente internet, banda larga, etc., é a TV a cabo. A TV a cabo está cada vez mais minguada, está cada vez menor como renda de financiamento. Sendo que a internet as pessoas não querem ou não podem pagar mais, né? Então, a gente está com esse dilema, assim, a TV a cabo impacta que a gente tem menos pessoas conectadas à internet. Mas o que eu acho que é revolucionário para a TV a cabo seria entender essa criação de micropúblicos. Eu nem estou falando do TikTok e do Kwai Show e outros ali que já vão pensar assim no algoritmo, sabe? Assim, as cacetadas do Faustão exponencial. Eu estou falando dessa possibilidade que a gente tem, que é desfirar fã. Então, eu não sei se de Araguari me derrubaram. Olha, você saiu na TV a cabo e já entrou no metaverso, viu? Perfeito. Deu um salto aí para o futuro. Eu acho que o metaverso, ele sempre teve aí, né? Então, ele está aí quando você tinha para a internet o universo do jornal, quando você tem o universo do livro. Essa ideia de mundos nos quais você existe, ela está desde sempre com a gente. Tem algumas coisas no metaverso que lembram, por outro lado, muito da internet, esse espaço cibernético onde tudo se conecta, né? E ali você tem experiência de jogos, tipo The Sims, que já são uma experiência de metaverso. Você tem vários exemplos ali. O que talvez seja mais interessante no metaverso é a gente pensar na interoperabilidade de sistemas. De você poder ter um sistema digital com um sistema de pagamentos, com um sistema de bens, com não sei o quê, e naquele ambiente você fazer a interoperabilidade. Mas, para mim, não é ainda muito diferente do que a internet. Então, vejo empresas investindo em metaverso, acho que o que chega lá primeiro tem vantagem realmente, é igual o celular. O primeiro que entendeu o touch sai na frente, né? Mas eu acho que é uma discussão bem mais para frente. Eu acho que e realidade aumentada do óculos e tal, para alguém que experimentou já faz 15 anos e há 15 anos experimenta, até hoje não funciona. É extremamente incômodo. Melhorou muito, né? Quando o Facebook lançou o Quest, que ele é standalone, que você usa ele sozinho, assim, melhorou muito, mas ainda é ruim. Agora tem uma questão no metaverso que me segura, e é meio Black Mirror, é assim,
se a gente já tem dificuldade nas redes sociais de falar de identificação, de você saber com quem está falando, imagina quando a gente tirar dali o elemento físico, né? Porque você olha para minha cara, você acha que eu sou eu, tem deepfake, tem um monte de coisa, mas você vai achar que eu sou eu. Quando chegar no momento de saber quem é o meu avatar, que não sou exatamente eu, nós vamos ter um problemão, não vamos, não? Mas só um parênteses, mas a questão do avatar não é provisória? É só porque ainda é muito pesado botar a imagem real? Não se sabe, ainda não se sabe, porque Eu você, acho que... você tem outros experimentos de avatar, né? Você tinha a banda lá do Gorilas, você tem a Cia com a cara coberta, que você não sabe se é ela ou se é outra pessoa, e vai chegar um certo momento que isso vai criar um conflito fraudulento de identificação mesmo. E era isso que eu ia te perguntar. Você vê soluções para essas coisas que estão aparecendo aí no metaverso? Por exemplo, identificação? Eu vejo soluções, mas elas não vêm no metaverso. Porque a gente precisa de uma infraestrutura de identidade, né? Então, nosso sistema é todo quebrado. No Brasil, a gente tem 6 documentos que você usa como seus. Entre eles, a carteirinha do OAB. Não faz o menor sentido a carteirinha do OAB. Inclusive, uma coisa interessantíssima é que você pode ter um documento oficial em cada estado da federação, né? Como você tem essa segregação de RGs, você pode ter 27 RGs ali a partir de uma certidão de nascimento. E você pode ter de médico, de advogado, de militar, e o passaporte, e o carteira de trabalho, etc. E isso é uma confusão muito grande. Então, o Brasil ele tem uma coisa maravilhosa, que se chama registro civil. Poucos países, principalmente fora da América Latina, né, quando a gente não está olhando para o sul global, tem algo tão bem estruturado. A quantidade de brasileiros que não tem um registro civil é muito baixa. E baixou muito na geração nova, desde que a gente fez obrigatório na maternidade, você já, registra a pessoa. Mas ele é zero biométrico, né? Hã? Ele é na verdade, a biometria ela entra depois, né? O que é importante, então, o que é a sua identidade hoje? Né? Ela é um dado histórico de você, seu pai, sua mãe, onde você nasceu, é uma historinha. Essa historinha ela faz parte do seu registro civil. Ela é algo que identifica o seu nome, né? Você é conhecida como Márcia e a Márcia é parte da sua identidade. E algum dado biométrico. Quando eu falo algum, é uma coisa mínima que liga a sua unidade de carbono a esse registro aqui, né? Então, pode ser o pezinho, pode ser o que for ali que a gente vai fazer ali. Né? Ao longo da vida, a gente vai atualizando isso. Você vê que nesse documento, nessa identidade, não tem número de CPF, não tem número de RG. Porque agora, esse número, né? É o passo seguinte. Depois que você tem a sua identidade, seu registro civil, você tem que ter uma forma de identificar aquela identidade no banco de dados. Então, o seu CPF não é a sua identidade. O seu CPF é a coluna do Excel que você está lá na Receita Federal com um CPF. Ele é muito importante, mas ele não é a sua identidade. Esse CPF ele vem com um problema de fábrica, né? Ele devia ser anonimizável e ele não é. Então, se eu sei seu CPF, eu saio usando por aí. Melhor se fosse um token, onde eu soubesse que é você, mas não o número em si, né? Uhum. Mas a gente não pensou quando desenvolveu o sistema nesse processo. Aí você tem um DRG, e aí você tem o da Caixa, e da OAB. E aí começa a confusão, que é o seguinte, tá, mas qual o número? Hoje no Brasil a gente falou, olha, o CPF é o número primeiro, né? E isso é muito bom. Aí você tem a sua identidade, você tem o seu cadastro ali, o número do CPF, o seu lugar na base de dados, e aí você tem o documento. E a gente imaginou esse documento para uma realidade física. Você recebe ele impresso e leva na carteira. Ele não serve na internet. E esse documento impresso, meu Deus, como é fácil de fraudá-lo, né? Eu faço cópia, você quer entrar no bar, você frauda ele e você faz horrores a partir dele, né? Então, agora que a gente está entendendo que o documento ele não deveria nem ser presencial, nem digital. Ele devia ser verificável. Então, a nova identidade agora já vem com QR Code. Tem dúvida se aquele documento? Clica ali e você vai ver que alguém vai te contar se aquele documento é. Então, a gente está caminhando para um lugar onde a gente vai ter as bases de um sistema de identidade. Agora, se essa identidade continuar no seu bolso, a gente nunca vai ter um metaverso ou uma internet que seja suficiente. Então, eu preciso que eu possa, se eu quiser, se me der vontade, se eu precisar, dizer que eu sou eu no WhatsApp, dizer que eu sou eu nas Casas Bahia, dizer que eu sou eu na Previdência,
né? A Estônia tem uma boa experiência disso. Então, essa infraestrutura de identidade, ela é extremamente necessária. O Brasil tem problemas crônicos, potenciais enormes, e esse problema não foi enfrentado ainda. Boa. E eu, aqui ainda nessa questão do metaverso, eu pelo menos vejo assim de maneira muito superficial do que eu conheço, é que é uma tentativa de melhorar a interface, né? De melhorar a interface digital, acima de tudo. Então, para mim, uma das principais vantagens é como é que, por exemplo, a gente pode ter uma sessão como essa com mais conforto, né, de conversação. Que eu possa sentir melhor você, né? Que eu possa ver como se eu estivesse aqui ao vivo, sentir se você está bem, se não está, né? Que eu possa ter uma ideia melhor do ambiente onde você está, para que essa interação, que foi muito forte na pandemia, né? Que a gente fez aí um curso intensivo, né, Fábio, de interação digital, e aí a gente via como o Zoom, né, e outras plataformas, tais como essa aqui, que a gente quebrou o galho, né? Porque a gente precisava se virar, mas via as limitações que é para você ficar o dia inteiro, é insuportável ficar o dia inteiro, muitas horas aí em Zooms, em reuniões, em aulas, e como é que isso precisa ser melhorado. E aí o metaverso que já estava aí, já estava em desenvolvimento, mas me parece que agora ele está num hype que tem muito a ver com isso, né? Com essa necessidade que nós temos, por exemplo, de eu estar aqui com a Márcia, não ficar olhando só para cá, né? De repente ver a Márcia aqui desse lado, né? Posso estar sentado aqui numa salinha e tá o Fábio aqui do meu lado, numa poltroninha, no seu avatar, né? E com isso a gente melhorar o avatar, melhorar esse conforto, né, da interação digital. Olha, Fé, você me deu uma ideia de um experimento absolutamente inumano, mas super interessante. Vamos fazer, então. Vamos selecionar 200 crianças aleatórias, colocar num espaço sem nada, só com o metaverso. Elas vão criar esse universo. Com certeza. Elas vão fazer, porque elas nunca viram. Eu acho, Ferri, que tem uma dificuldade nossa de imaginação. Então, quando a gente começou com o computador, a gente começou com o verbo. Né? Para quem usa DOS, para quem usava COBOL e etc., as ações eram CD, Change Directory. Né? Era de falar com as coisas. Quando vem ali o Mac e depois o Windows 3.1, alguma coisa assim, a gente vem com essa metáfora do desktop, de escrivaninha. E aí a gente imagina que é tudo arrumado dentro de uma mesa, né? Um papel, é uma calculadora, a gente começa isso. Quando vem a tela do celular, a gente hackeia para a ideia de aplicativo, né? Você vai entrando, saindo, né? Ou você está vendo alguma coisa. E a gente não tem ainda essa imaginação de saber o que vai ser esse metaverso. A gente está simulando ele, né? Como se fosse o 3D, um cinema 3D, como se fosse essa experiência aqui. Uhum. Mas a gente está entendendo de que tem muitas limitações. Né? Então você vê aqueles vídeos, as pessoas colocam, jogam uma coisa e caem no chão e batem na TV, porque é muito diferente de você entender que você está num ambiente que você não pode se mexer e fazer as coisas. Então a gente está aprendendo isso daí. Eu acho que enquanto a gente não resolver o problema de bateria, enquanto bateria for um limite físico de armazenamento, de custo, de descarte, etc., a gente não vai ver essa revolução de internet das coisas que vai nos permitir ter mais coisas. Porque o computador está ligado na internet e o seu celular descarrega em um dia. Né? São as duas experiências que a gente tem de conexão à internet. E a gente está vendo uma evolução grande desse metaverso, mas me parece que a gente não entendeu ainda como imaginá-lo. Eu acho que ainda vai vir o Mac, entendeu? Aquele momento Mac que se fala, vou falar, vamos fazer uma escrivaninha. Em algum momento a gente vai ter essa sacada e falar, putz, é isso, cara. De um salto de interface, né? Isso. Hoje eles são representações do mundo real, né? Se você entra nas plataformas lá, eles são... Representações muito ruins, né? Muito chato. Você sabe que eu acho que as lúdicas, elas estão melhores, porque pelo menos elas são divertidas. Eu uso um negocinho que chama Gather, que é um joguinho 2D, que você vai andando lá com seu bonequinho, mas ele tem algumas coisas do mundo real que são interessantes. Você chega perto da pessoa, você cochicha, você fecha uma mesa que só quem entrar dentro da mesa escuta, então você criou um ambiente, mas realmente hoje a gente ainda está muito limitado ao real
e muito limitado pelos cabos e pelos pesos e pelo peso que isso é no olho, no cansaço, né? Mas tem uma hora que eu acho que talvez o conforto vai gerar essas outras possibilidades, né? A realidade aumentada, ela já é um pouquinho mais confortável, a gente já não tropeça tanto no que tem no ambiente, né? Você integra o que está real com o que é ilusório, vamos dizer assim, o que é digital. Agora, a realidade virtual, que é muito interessante, você realmente fica... O mundo físico te aprisiona de alguma forma para que você não tenha mobilidade suficiente com óculos, né? Ninguém sai na rua com óculos de VR, por mais que ele tenha bateria, porque vai tropeçar no poste. Agora, de AR, talvez, né? De AR você já consegue... Mas os experimentos meio que afundaram todos, né? O que sobrou? Sobrou o da Microsoft lá, que eu esqueci o nome. Tem uns experimentos bem legais da Corning, esqueci, aquela fabricante de vidro, né? Uhum. Ela tem uma série de vídeos, Life in Glass, eu acho que é a vida, um dia de vida e tal, onde todo ano eles lançavam, tentando imaginar o futuro do vidro, né? E o vidro é de interface, né? De você ter uma garrafa e de o rótulo ser uma transmissão, de você ter o óculos e o óculos C, do carro C. Então, onde eu vejo mais desenvolvimento são nesses gadgets que vão ali no vidro. Ele nada mais era que uma película de celular, né, que você pode programar. Então, já tem alguns carros aí que tem ali na altura do motorista um display ali, essa experiência de realidade aumentada. Eu adoraria ter em casa uma janela, entendeu, que tivesse isso, mas ainda é uma experiência bastante... Acho que a Philco tem um espelho, tem umas coisas... Mas o que eu mais vejo funcionando, e aí não para o público geral, é justamente o HoloLens, que criou um outro negócio, que é um termo interessante, que é o tal do gêmeo digital, que eles estão tentando checar, né? Então, você está aqui Você é um médico, que você está em São Paulo, e aí você está, através do HoloLens, vendo uma pessoa que está deitada numa maca, sei lá onde, e você está fazendo a cirurgia à distância, né? Então, você tem você não está... Eu fico imaginando os embrólios jurídicos de identidade, porque é um pouco a minha área, mas você está aqui operando, aí você comete um erro médico aqui, ou a plataforma comete um erro lá, né, na cirurgia lá longe, ou seu filho pega seu óculos e ele opera. Então, essas confusões que vão acontecendo quando a gente começa a migrar, é isso, né? É do experimental, e eu acho que esse é um ponto importante que você levantou, que é assim, a gente precisa saber quando as tecnologias ainda são experimentais para entender que tipo de transações e o tamanho das transações que a gente vai operar nelas. Mas sabe, só um parênteses aqui antes do Fábio falar, e isso eu vivenciei muito. A experimentação é também uma experimentação não só tecnológica, é também de regulação. Né? Você cria os problemas para você poder mapear e dar essa informação para os reguladores poderem daí fazer uma regulação, nem que seja provisória. Eu acho que inovação é isso, né, Fábio? A gente precisa pensar em regulações talvez provisórias, incipientes, depois você muda, né? Que tem toda essa discussão dentro de um campo que chama legística, né? Ou seja, a ciência de fazer leis, que é como é que você vai regular inovações que são muito mutantes. Então, você pode fazer regulações mais líquidas, olha só, né? Ou seja, que elas sejam... E nesse embrólio tem um outro problema, né? Que é a territorialidade, porque ela morre. Se você tinha uma lei que valia para o Brasil, numa coisa que acontece dentro do território nacional, de repente você está num território que você não sabe. Você tem a mesma interação no metaverso do cara na Antártica que você aqui. E aí, vale o quê, né? Que regra para onde? Né? Eu acho que, sim, em regulação tem soluções. Pensando, por exemplo, Márcia, por que o filho do médico não vai lá e opera no hospital de verdade? Ele até pega o crachá do pai, mas a hora que ele entrar na porta fala, ô moleque. Então, existe uma validação da identidade dentro do hospital que é física e digital para as pessoas. É fácil transportar isso para o virtual. Então, em vez de você fazer login, entendeu? Algum humano olha e pergunta, quem é você? Ah, é o Dr. Fábio, entra aí, né? Você faz esse... No TJSC, né, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para a gente fazer a validação do documento pela internet,
você me mandar uma foto sua, e um funcionário público olhava para saber se você era você. É muito a experiência do balcão. Você tá lá, entrega um documento e alguém fala, olha, parece você, Fábio, então eu vou dar o atendimento. Então tem soluções ali para a gente pensar nesse processo. O que eu falei da identificação do filho é que às vezes o login e a senha são coisas portáveis, né? Você pode emprestar para alguém, né? E a identificação física, a rigor, às vezes, não, né? É uma missão impossível. Tudo pode ser falsificado, né? Do nada, puf, tirei isso. Tudo pode ser falsificado. A ideia é que a dificuldade de você falsear aquela informação, ela seja muito maior do que o ganho que você tem com a falsidade dela. Ótimo, então, ótimo. É só uma questão de design, é só uma questão de você colocar os sistemas e tal. Mas é certo que essa ideia de login e senha, né, que a gente fala de assinatura simples, essa autenticação ali, ela não é segura. O certificado digital também não é seguro. Por quê? Porque ele identifica a máquina e não a pessoa. E aí você vai no escritório de advocacia, tá todo mundo utilizando para protocolar lá no eProc as coisas. Você vai no escritório de contabilidade, tá todo mundo com o token de todo mundo fazendo. Então, quanto mais diverso for o ecossistema, melhores soluções você tem de autenticação, digamos assim. Eu estou lembrando que enquanto a gente fala de uma série britânica, não sei se vocês assistiram, chama Years and Years, Anos em Anos, que mostra a evolução, o amadurecimento e até o envelhecimento de uma família no que seria um futuro próximo, né? De 2025 a 2037, ou 2040, foram uns 15 anos. E aí vai mostrando como é que vão surgindo essas questões, por exemplo, a deep fake news, né? Como é que, por exemplo, algumas reputações foram dilapidadas por algum vídeo na fake news, de deep fake news, né? De um político, por exemplo, e até chegar a um ponto onde, por exemplo, tem lá um celular que fica num lugar de emergência, que ele tem uma bateria que dura 15 anos. Olha só, quando a gente tiver um celular com uma bateria que dura 15 anos, imagina. Né? Isso aí é um impacto mundial. Agora, eu lembrei também que a Lígia Zottini veio aqui, uma convidada. Tem gente que não vai dormir nunca mais com esse celular de 15 anos. Não é um sonho, imagina, você nunca mais precisar. Não, e tem soluções vindo aí também, por exemplo, o tal do celular do Elon Musk, que vai ser carregado, né, por energia solar, e com Starlink, a empresa dele de satélites, você vai poder, então, acessar a internet em qualquer lugar do mundo. Então, você está lá na Patagônia, acessando a internet e o seu celular sendo recarregado normalmente. Enquanto ele estiver afim, porque não foi ele que derrubou a Rússia? Levantou a Ucrânia e derrubou a Rússia? Vamos fazer aqui um buraco de internet aqui na Amazônia para punir alguém. Perigos da inovação na mão de uma pessoa só. O Musk é incrível, mas a gente lembrar... Você não pode esquecer que o Musk trabalha muito com PPT. Daqui a pouco ele vem e fala, tem uma apresentação aqui de algo muito legal. Você fala, mas não tem mais do que apresentação, né? Não tem, mas tudo bem. Falo, Mas em pouco tempo eu ponho o Neuralink está lá também. Mas o Starlink está indo, né? A gente vê as coisas se juntando aí, né? Acho que a inovação real, e aí você vai ter nos Estados Unidos o Bezos e o Musk como representantes, é a indústria privada aeroespacial. Ali você tem um ponto de transformação que tem impacto. Então, o Starlink nada mais é do que digamos assim, mercado criado por isso, de microsatélites que você consegue lançar a baixo custo, agora cada vez mais. Então, é uma grande revolução. A Europa está tentar empresas que façam a mesma coisa, a China está tentando, mas o que eles conseguiram nos Estados Unidos foi a NASA encheu de dinheiro e aí surgiram essas possibilidades. É incrível a revolução ali. E o Musk vem muito com o Starlink a partir disso, né? Tem que prestar atenção, é realmente interessante. Agora, a solução do mundo não vem por satélite para conexão, vem por fibra. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, o satélite está nublado, não pega. Né? O satélite está chovendo, pega ruim. Tem que lembrar das limitações da tecnologia, né? É isso. E a fibra está lá protegidinha, né? A fibra está lá, sabe? É uma tecnologia incrível, barata pra caramba, né? Baixa poluição, acessível,
né? Tanto é que cabo submarino é feito de fibra ótica. Tá aí. Ô, Fábio, você está acompanhando como é que está essa guerra aí de produção de chips, por exemplo, China entrando no meio, também a China com esse ecossistema de desenvolvimento de inteligência artificial também muito desenvolvido. Eu sei que você, o ITS, né, o próprio Ronaldo Lemos, acompanha muito as inovações na China. Qual que é a sua visão sobre esse play aí chinês, e em especial nessa questão da inteligência artificial? E aí eu queria que você falasse um pouco disso também, que é um tema muito importante, a gente falou pouco aqui. Olha, a China é incrível, a gente deveria muito conhecer, acompanhar, estudar, né? Se você nunca foi à China, próxima visita, próxima viagem, vai para a China, se perde lá dentro, dá uma olhada, porque eu explico para você o seguinte, imagina que nunca tivessem falado da Europa para você. Você não ouviu nada, você não sabe nada da Europa. Isso é o que você sabe da China. Você sabe nada, você sabe ali Pequim, etc., mas você nunca viu, né? Então, a China, ela é incrível. A China tem um plano muito robusto de inteligência artificial, ela fez grandes avanços, ela tem boas soluções de regulação de inteligência artificial e más soluções de regulação de inteligência artificial, né? Então, é um ótimo lugar para você entender a dinâmica do que está acontecendo. A China não é nem um pouco unitária, não tem essa ideia de Brasil, governo federal, cada província, cada cidade, daqui a pouco é um centro de inovação, então tem que olhar para o que Beijing está fazendo, tem que olhar para o que Shenzhen está fazendo e por aí vai. A briga que a gente sabe de chip é o seguinte, né? Quem investiu dinheiro e consegue fazer chip, em regra, é Estados Unidos e um pouco da Europa, né? E isso vai da geopolítica, né? Então, os chips são muito feitos em Taiwan, a tecnologia não é de Taiwan, mas é uma capacidade de fazer lá, e não é uma tecnologia que você desenvolve em uma década, é uma tecnologia que você acumula fazendo. A China faz chips, mas faz chip ruim, né? Faz chip insuficiente, não faz chip de ponta, né? Porque para você fazer nanotecnologia, isso vai um tempo, né? Tanto é que leva mais ou menos 2 anos para você fazer um chip desde o começo da produção até o final de todas as partes, né? Ele é pequenininho, mas ele é extremamente complexo, né? Então, a China está investindo agora, porque ela viu uma dependência econômica, mas a China, nesse momento, ela tem um problema enorme, que é a economia. Ela está extremamente frágil. Ela é enorme, então presta atenção, porque ela pode fazer muitas coisas, mas ela está sem caixa, ela está sem grana. Porque o mundo está sem grana e ela também. Então, eu acho que o mercado de chip, o que a gente vai ver é uma manutenção do status quo que a gente tem hoje. E se você olhar as últimas compras de empresas de chips, você vai ver que é um mercado que está mais concentrado agora do que antes da pandemia. Então, hoje está ainda mais difícil de você alterar esse mercado do que antes. Porque muita gente quebrou. Acho que a LG foi a que saiu na pandemia, ela tinha 10% do mercado, e 10% do mercado foi insuficiente para você ser competitivo. Tamanha a concentração desse mercado. Márcia, acho que tem tempo para uma última perguntinha aí para o Fábio. Temos mais 10 minutinhos. Deixa eu ver. Eu tô aqui pensando que é muito assunto, vocês trocam muito rápido. Só faltou, de todas as coisas que a gente discutiu que estão nas trend topics, só faltou o computador quântico, que tem a ver com China também, que é essa corrida, né, pelas super velocidade, super assertividade, que chega na mesma pergunta que o blockchain, tipo, serve para tudo. O computador quântico está muito longe ainda da realidade, né? Então, um dos problemas do computador quântico é a temperatura, né? Para você conseguir usar ali os elétrons, etc., você precisa reduzir aquela máquina numa temperatura que é brutal. Então, essa ideia de você ter um computador quântico está muito longe de ser... Mas eles estão simulando os acessos via cloud, né? Eles resolveram isso. Você até faz, só que vai ter lá no MIT, você tem um, outro lugar, você tem outro, você vai pelo cloud para utilizar, mas a quantidade de processamentos que você consegue fazer é pequena. E o grande problema da teoria quântica são fórmulas. Então, a gente desenvolveu toda a matemática, toda a física e etc. para ações lineares. Você não tem algoritmos que vão trabalhar com probabilidades. Então, a gente está muito longe de ter, assim, usos. Talvez para quebrar a criptografia, que você tem um algoritmo que trabalha bem com a quântica, né? O Sloan, eu acho que é por isso que a gente vai falar o seguinte, olha, aqui é possível, aqui eu consegui. Mas são, assim, pouquíssimos
os algoritmos, os cálculos que funcionam com probabilidade. E isso é muita pesquisa, muito desenvolvimento. Então, o computador quântico, eu acho que tem que prestar atenção nele, ele é incrível, mas eu não sei, a gente está falando de pelo menos 50 anos até ter, sabe, uma tecnologia base para pensar de celular quântico. Sim. Ah, não, isso... A gente vai ter que ter o celular a gelo, carregável a gelo. Energia solar, energia de resfriamento, né? Eu tive dá para programar materiais, né? Tem computador aí de programar, tem um computador Octopus que ele é líquido, né? Ele é todo um processamento, né, de negócio, mas através de nenhuma parte sólida. Então seria possível você programar a água para que ela fosse o computador. A gente não tem essa tecnologia ainda, mas teoricamente é possível. Nossa, eu lembro, eu tive acesso lá ao Quântico da IBM, eu trabalhei no research da IBM, e a gente brincou lá de algumas coisas, né? É o que você falou, criptografia quebra que nem água. É que o custo de quebrar, o acesso que é restritíssimo e limitado, e você tem que justificar trocentas coisas para você quebrar uma criptografia, mas criptografia vai para o saco que nem água, porque a gente tem hoje... Né, base 64, né? Que são talvez o melhorzinho que a gente ande aqui, mas tem o computador, tem algoritmo e vai. Agora, a gente também precisa falar que é o seguinte: é uma ameaça o computador quântico para criptografia? Pontualmente, sim. Ao mesmo tempo... Muito longe, tá, gente? Não precisa ter medo ainda, não. Tá lá, bem lá na frente. Né, se você quiser... ao mesmo tempo é o seguinte... A solução, digamos assim, para a criptografia é de você colocar algum elemento que não seja calculável. Então, se você tiver algum pareamento de algo físico, né, se torna impossível, porque você tem a senha, mas você não tem a chave. Né, você não tem como colocar a coisa. Então, é muito interessante o que eles estão fazendo ali de pareamento de elétrons, né, para colocar algum tipo de criptografia. Tem alguns outros que estão fazendo experimentos ali com computadores nucleares, com relógios nucleares, para fazer algum tipo de... Então, eu tenho um relógio que está funcionando numa vibe diferente do que todo mundo. E aí eu parei com lá, porque daí você tem a leitura do físico e tal. Mas não tem nenhuma solução em larga escala ainda para segurar isso. Mas é interessantíssimo. Nossa, eu lembro de um treco muito louco que a galera estava fazendo, que era um gerador de tokens com aquelas luminárias de óleo, sabe? Então, pelo movimento da bolha Isso. Olhava, gente, isso é muito... É o físico, Você botou o físico, você moveu a fechadura. Não adianta você ter a chave se a fechadura você não souber onde está. Você não souber exatamente onde a fechadura está agora, né? Porque ela vai mudar de lugar já, né? Tem pode ser o telefone da sua mãe. Se sua mãe não atender o telefone, a chave não abre. Pronto, o computador quântico já não funciona. Demos 5 minutos. Eu vou fazer uma última mini pergunta, que são 3 inovações para prestar atenção. Depois, uma indicação de um livro, uma série, de uma música para quem está nesse mercado e quer ter um insight interessante sobre isso. Bom, três coisas para prestar atenção. Primeiro, identidade digital. Super revolucionário, super interessante, super importante. Complexo? Sim. Dá uma olhada lá no projeto Good ID que a gente fez. Tem um projeto do Mídia também, Good ID, que está lá, para você entender o beabá. É super importante. A segunda coisa, eu acho que é infraestrutura de dados. Né? Tem que dar uma olhada na PDPJ, que está acontecendo no judiciário, que é interessante. Tem outras iniciativas aí tentando fazer. A lógica não é dados abertos, a lógica é um modelo de governança para a produção de governo como plataforma de dados abertos. É super interessante o que está acontecendo. E terceira coisa, deixa eu pensar, com certeza não é o 5G. Inteligência artificial? É o Web3? Não, inteligência artificial é incrível, mas, sabe, ela está um pouco hypada, assim, porque a gente está muito pensando, assim, nos grandes problemas. Talvez a terceira coisa, eu acho que a gente tem que olhar relações de trabalho / emprego e plataformas. Legal. A gente tem ali uma experiência bem próxima, que é do entregador, mas essa é só uma das plataformas. E eu acho que vai ser um desafio. Está claro isso ali no programa dos candidatos presidenciais, todos eles colocaram lá. Está claro que isso vai ser uma necessidade de conversar sobre, e não é um debate fácil, porque a gente não sabe as soluções. Então, acho que esses são os 3 temas. 3 livros e séries
Tem um livro muito legal que eu selecionei aqui para quem quer entender um pouco, né? Se chama A Regulação do Trabalho via Plataformas Digitais, do Renan Bernard Calil. É super legal, é a tese de doutorado dele, sabe? É bem bom de você entrar e entender um pouco dessa relação de trabalho e plataforma. Qual o autor? Que tem a ver com Uber, iFood, com a precarização. Fala de novo. Ó, Renan Bernard Calil, com K. Legal. Né? Eu não sei, assim, séries, eu acho incrível o RuPaul. O RuPaul All Stars está incrível, né? Mas para isso você já tem que ter acompanhado as outras e etc. Eu acho que de podcast, deixa eu pensar num podcast que eu gosto. Além do Rock the Future, você devia Além do Rock the Future. Além do Pequi também, né? E do Pequi, mas era do MIT Media Lab, eu esqueci o nome agora. Mas ele se dedica a entender um problema. E era muito legal. Mas eu esqueci o nome agora, mas é do MIT Media Lab, é muito interessante. A gente vai achar e vai deixar nos comentários aqui. Obrigada, Fábio. Estamos terminando pontualmente, há 2 minutos. Qualquer outro dia a gente vai tomar uma cerveja e falar sobre identificação, que é minha praia também. Fábio, valeu demais aí, sucesso para você e em breve esperamos você de volta, hein? Márcia Ferreira, obrigado pelo convite. Um grande abraço. Tamo junto, um abraço.